Graça e paz, igreja. Amém? Estamos felizes ou não? Ah, sempre felizes, né? Felizes a toda hora. Só dá um sorriso que a alegria vem. Imagine só, o Espírito Santo. Ele habita na sua vida. Aí dá para abrir um sorriso, não dá ou não? O reino de Deus, onde é que ele está? Dentro de você. O reino de Deus, o que é? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Uhul! Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, esse ano é o ano da frutificação, é um ano de grande alegria, grande festa na presença de Deus, porque quando a gente diz ano de frutificação, é o que acontece? Pessoas estão sendo abençoadas e vão ser abençoadas pela sua e pela minha vida. Amém ou não? Eu ainda vou arrancar o sorriso de você, mas tudo bem, vai dar certo. Sexta-noite nós estávamos na vigília, teve um momento de muita unção de alegria. Teve um irmão até que saiu correndo, não queria receber, quer dizer, queria receber, mas mexeram um ponto fraco dele. Glória a Deus. Ano da frutificação, nós somos chamados da parte de Deus para a comunhão com o Senhor Jesus. A nossa fé, ela não é para obter coisas. A sua fé não é para obter coisas, para ter isso, para ter aquilo, para ter aquele outro. Isso é um engano. Esse ter coisas é uma consequência da fé. A fé é para a comunhão com seu Pai, para conhecer a Deus. A fé é de você dar passos em direção a Ele e de conhecê-lo. Amém ou não? A fé é para conhecer a Deus. A vida eterna, o que é a vida eterna? A vida em abundância, o que ela é? Se a gente ler lá na oração de Jesus, a vida eterna é conhecer a Deus. O conhecimento de Deus, conhecer a Deus, é o maior privilégio que você e eu temos na nossa vida. Conhecer a Deus. E quando conhecemos seus pensamentos, seus passos, nós começamos a frutificar. E Ele, nessa chamada para conhecer a Ele e manifestarmos fé, a confiança nele, nós entramos nessa comunhão e começamos a participar de tudo que é dele, a participar de tudo que ele é, de participar dos sonhos, dos caminhos, do que ele tem proposto para a nossa vida, para a sua e para a minha vida. A fé, ela é nos dada para conhecer a Deus, e Ele nos batizou em um só corpo. E nós estivemos conversando alguns dias sobre a oração do Senhor Jesus. Ele 3 vezes, 4 vezes na oração de João 17, ele diz, a fim de que sejam um. Diga comigo, a fim de que sejam um. Amém, nós ensaiamos bem agora. Vamos no 3, 1, 2, 3. Fim de que sejam um. E essa oração, ela foi atendida em Jesus, na sua e na minha vida. Por isso que nós estamos aqui. Se não fôssemos um, não estaríamos aqui. É ou não é? Porque se é um com o seu irmão, você vem com alegria para a casa de Deus e experimenta o agir do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz ali na oração que sejam um, para que o mundo creia. E nós conversamos um pouquinho que esse ser um nos leva à comunhão da igreja, e a igreja, ela caminha numa unidade. Ela caminha, e cada vez que ela caminha em unidade, o sobrenatural de Deus se manifesta, no conhecer a Deus. Quando você compartilha, eu compartilho o que conhecemos de Deus, uma unidade sobrenatural, ela se estabelece ali naquele lugar. E nós nos alegramos e compartilhamos, por isso é importante darmos testemunho das coisas que Deus fala conosco.
Permita, Miriam, dar testemunho. Nós estivemos no café, junto com a Miriam lá em casa. Estava o Milton, a Dirce, se esbaldamos lá num pão, né? Um pão doce lá. E a Miriam disse, eu estive no médico. E o médico disse para mim algumas coisas, me deu uma sentença de morte. E eu levantei o dedo para aquele médico e disse, e eu vou provar para o senhor que não vou morrer disso. Está aí, bela e formosa. Glória a Deus. Poucos conhecem o testemunho. Ela um dia vem aqui, vai contar o testemunho dela. Foi curada e não tem mais nada daquilo que o médico disse que ela tinha. Aleluia. A coragem dela de pôr o dedo no rosto do médico, né? Mas ela disse que subiu um negócio assim. O negócio era subiu o Espírito Santo ali, veio o Espírito Santo e uau, falou o que tinha que falar. Quando nós conversamos, e nesse ponto da conversa, assim, há uma aprendizagem, a gente é animado. Eu estava conversando com um corretor de imóveis, fui bater um papo com ele, e aí ele disse, ontem, a minha mulher estava numa outra igreja, lá na nossa igreja, que ele participa numa outra igreja, e ela tem uma mulher que deu testemunho, que foi curada, que se orou por ela, né? Como é que era o nome? Ela falou lá um nome que eu não sei quem que é. Então, ele ligou para a mulher, me manda foto da mulher que deu testemunho. Puxa, foi um dia que eu orei depois de um culto, e ela foi curada e ela teve o filho. Na terça-feira era para ter operação. E não sei que tinha problema com o útero dela. E sei que é feliz mãe. Está lá, abençoada, curada. Aí o colega disse assim para mim, às vezes é bom a gente ouvir, né? Porque saber que a gente foi usado fortalece a fé da gente, né? Cresce a unidade, cresce a alegria, a satisfação de ver a bênção de Deus acontecendo por nosso intermédio. E quando nós falamos sobre a unidade da igreja, o Espírito Santo me testemunhou sobre hoje. Tudo que acontece e tudo que você lê no livro de Atos é seu. Tudo é seu. Por quê? Porque o mesmo Espírito que operou em Pedro e em João é seu. Habita na sua vida. E ele está aí. Este é o seu DNA. É o DNA da igreja. É o seu jeito. É desse jeito que acontece a igreja, como é que conta ali em Atos. O livro dos Atos do Espírito Santo, como alguém disse, né? Conhecido como Atos dos Apóstolos. Nós conversamos ali no capítulo 2, ou no capítulo 1, vimos que eles estavam unânimes em oração. Os 120, eram 500, eram para ser 500, mas estavam 120 lá orando. Mas eles estavam unânimes. E eles experimentaram o Pentecostes na sua vida, a manifestação, a vinda do Espírito Santo sobre eles. E a lei que antes era em tábuas, que eles festejavam na festa Pentecostes, o recebimento das 10 leis, a lei agora ela foi encravada onde? Ela foi escrita com o dedo de Deus aonde? No seu coração, no meu coração. E hoje ela está aí no seu coração, sendo revelada e sendo trazido para fora. E quando é dito que o Espírito Santo vem sobre nós e fala com visões, ele fala com sonhos, ele fala com profecias, esse é o seu DNA, esta é a sua marca, isto é ser igreja. E eles estavam ali experimentando e o resultado desse ser cheio do Espírito Santo, de falar em línguas, de até parecerem como bêbados, deu um escândalo, né? Às 9 horas da manhã estavam lá se comportando, é um escândalo, as turmas até estavam dando risada deles, achando que era um escândalo. E Pedro, ele entendeu, agora é hora de dar testemunho, não é hora de ficar explicando e defendendo muito, não. Ele se levanta, isso aqui é Joel, a palavra de Deus que está se cumprindo na vida deles, e pregou e 3.000 se converteram. Esse é o seu DNA. Numa situação crítica, você se levanta e começa a falar a palavra de Deus, onde as pessoas estão prestando atenção. Seu DNA, o resultado foi o quê? O resultado foi a perseverança na doutrina, a perseverança na comunhão, a perseverança no partir do pão, a perseverança nas orações, e dia a dia pessoas eram acrescentadas a essa igreja. Esse é o nosso DNA. Por isso nós temos veredas antigas, perseverar na doutrina, no ensino, e doutrina não é cabelo, não é roupa. Doutrina é palavra de Deus, doutrina é o que a Bíblia ensina. E nós estamos lá,
veredas antigas, é a doutrina dos apóstolos que está sendo ministrada. Vamos fazer os nossos seminários, é a doutrina dos apóstolos que vai ser colocada sobre as finanças, sobre cura e libertação, sobre a família, sobre a evangelização, como ganhar. Os apóstolos vão estar ministrando, o ensino apostólico vai estar acontecendo e vamos estar ali participando. Aí no capítulo 3, Pedro e João estão indo lá para a oração e se deparam com aquela situação. E eles não se deixam enganar pela sua mente, mas espontaneamente dizem para ele: dinheiro, olha para nós, dinheiro aí. Prata não temos, estamos sem dinheiro aqui agora. Mas o que nós temos, Adão? Em nome de Jesus, levanta e anda. Se Pedro pensasse muito, mas como ele era mais sanguíneo, ele era mais espontâneo, mais assim explosivo, ele foi e pá, aconteceu a cura. E ele deu a mão e o rapaz levantou e foi uma festa e mais 2.000 pessoas se converteram, só que aconteceu alguma coisa. Chilindrou neles. Mas uma pessoa foi ajudada e foram para a cadeia. Porque nem sempre pessoas se alegram quando outras pessoas são curadas. Isso acontece. E que não podia ser assim, que não está bem na Bíblia, e como é que é isso? Mas as curas e as conversões aconteceram, esse é o nosso DNA. E aí acontece o testemunho, e mais 2.000 pessoas foram acrescentadas. A igreja deve ter passado aí, porque de dia a dia acrescentavam-se pessoas. A igreja nessa época, no quarto capítulo, já deviam estar com mais de 5.000 pessoas. Por causa dos números, não, porque a palavra de Deus estava tocando as vidas, elas eram envolvidas. Por quê? Por causa do testemunho. Jesus tinha dito: vocês serão minhas testemunhas. E você é uma testemunha. Você experimentou Jesus na sua vida, sim ou não? Então você é uma testemunha dele. E do que você fala da sua experiência. Do que você experimentou em Deus. Esteve um momento então que eles começaram a compartilhar e se entregar as suas finanças para se ajudar mutuamente um ao outro. E a santidade veio na atitude da igreja. Um tremendo temor veio quando Ananias e Safira morrem, porque estavam querendo enganar ao Espírito Santo. Eles acharam que estavam tratando com seres humanos, com Pedro, e não perceberam que a postura deles, eles estavam não diante de pessoas, mas diante do Espírito Santo. E aí houve todo um processo de temor do Senhor, e a igreja cresceu nesse temor e continua a crescer. Nós chegamos no capítulo 6 e vimos que a igreja teve um conflito interno, um conflito com a liderança, da maneira que a liderança estava conduzindo. E eles não ficaram preocupados, como foi dito aqui, em procurar culpados, em mostrar o dedo para ninguém. Eles foram guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre pensa em termos de solução e não em termos de acusação. Essa é uma dica para você saber como ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai para a solução. Diga comigo, solução. E a igreja, a partir de resolver o seu conflito, ela cresceu em sinais e prodígios, e a sombra de Pedro começou a curar as pessoas. Houve um mover tremendo. E nesse conflito que houve, novas lideranças foram estabelecidas. E o número 1 deles, o nome dele era Estevão. E Estevão, ele era grego, ele não era judeu. E ele começou a falar de Jesus e começou a debater. E ele entrou num debate muito forte. E ele foi muito incisivo nas suas colocações. E aí houve um romper com algumas lideranças. Por causa do testemunho de Estevão, ele foi morto e começou a haver uma perseguição, começaram a perseguir outros. E um personagem que aparece nesse momento é Saulo, que depois vira Paulo. E Saulo era aquele que estava conduzindo a perseguição e entrando nas casas e levando as pessoas para a prisão e querendo levar as pessoas a negarem a Jesus, se interpondo e contrapondo, e Saulo pensava que estava servindo a Deus, como muitas vezes acontece quando pessoas elas resistem à igreja, elas pensam que estão servindo a Deus e estão enganadas. Mas o que acontece?
O mal que se intentou contra a igreja se tornou em bem. Todo mal que se intenta contra a sua vida, Deus vira e te favorece para o teu bem. Todo mal que alguém intenta no seu trabalho contra você, Deus vai fazer com que isso vire para o bem. Todo mal que aparecer na sua vida e quer te destruir e te matar, Deus vai virar para o bem. Você crê na palavra de Deus ou não? Essa é a verdade da palavra de Deus. E aí, nesse processo de dispersão, aconteceu que o segundo, Filipe, da lista, ele acabou chegando na cidade de Samaria. E o que Jesus tinha dito? Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em Samaria. Foi lá Filipe, perseguido, talvez perdeu as coisas, chegou na cidade e ficou reclamando da vida. Filipe chegou na cidade, procurou, ajeitou a sua casa, ajeitou as suas coisas, seu trabalho, foi trabalhar, não sei se pegou um emprego, o que ele fez, como é que ele se virou, mas ele começou a viver naquela cidade, dar testemunho. Ele começou a falar com um, falar com outro, falar com mais um, falar com outro. De repente ele descobre que alguém estava com dor e começa a orar por aquela pessoa. E aí convida para a sua casa, e daí vai visitar o outro, vai tomar um café na padaria da esquina com alguém outro. E fica falando com as pessoas. E testemunhando, falando do que Jesus tinha feito na vida dele. E as pessoas começaram a crer no testemunho. Porque o que acontecia? Ele tinha uma pessoa doente, o que acontece com você? Você impõe as mãos e ela é curada. É assim, esse é o seu DNA. Você recebe ou não? É seu isso. É seu DNA. É o Espírito Santo na sua vida. E Filipe chega lá e naturalmente ele faz o que Jesus pede para ele. Ele começa a conversar com pessoas. E aí ele descobre uma pessoa oprimida, entristecida, cabisbaixa. E ele impõe a mão e daí de repente dá um griteiro lá. E no 3 se sai. 1, 2, 3, fora! E ele começou a libertar as pessoas. Esses dias aí de madrugada, eu fiquei contando 1, 2, 3, fora, 1, 2, 3, fora. Testemunho do colega pastor que demonstra que é muito mais simples libertar uma pessoa. Ele disse, porque a autoridade não está em você repetir o nome de Jesus. A autoridade está em você, na sua fala, no seu testemunho. Porque o Senhor Jesus habita em você. E a sua palavra é a palavra dele. E você pode dizer no 1, no 2, no 3, fora. Por quê? Por causa da autoridade de Jesus que está na sua vida. Amém ou não? Esse colega pastor, ele até faz assim, ó. O negócio é o seguinte, está lá a pessoa endemoniada, ele disse, quando eu vou dar meia volta, e quando eu chegar a olhar de novo aqui, não quero te ver mais, tá bom? Deus te abençoe, minha irmã. Deus é contigo. Pessoa liberta. Obrigado, meu irmão. Ups. Glória a Deus. O mesmo DNA da igreja que operou na vida de Filipe é o que opera na sua vida. O testemunho do Senhor Jesus trouxe cura, salvação, libertação naquela cidade, e o resultado foi o quê? E o resultado da sua vida é qual? Vamos ler esse texto? Eu estava me adiantando aqui. Vamos ler o texto lá em Atos capítulo 8. O resultado da sua vida, do seu testemunho, da sua oração, da sua coragem em repreender um espírito maligno. Atos capítulo 8. Vamos ler lá do 4 em diante. Entremente, Atos 8, 4. Entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve
grande alegria naquela cidade. Qual é que foi o resultado, fruto da perseguição que houve lá em Jerusalém, na cidade de Samaria? Alegria. A alegria está no coração. Você conhece Jesus e quando se dá testemunho, a alegria da sua vida toca a vida da outra pessoa, porque ela é salva, ela é curada, ela é liberta, ela é tocada pelo Espírito de Deus. Impressionante. A sua vida é motivo de alegria. Você pode dizer em alto e bom tom: a minha vida é motivo de alegria? E se não é, vai ser. Aleluia. O mesmo DNA, a mesma marca daquele que operava na vida de Filipe está aí na sua vida. Sim ou não? Sim, Senhor. Imagine você falando do Senhor Jesus a uma pessoa. Imagine uma pessoa. E essa pessoa, ela começa a ouvir o que você fala. E aí veja as pessoas, essa pessoa que ouviu você, baixar a sua cabeça e orar com você. Você consegue imaginar a alegria na sua vida só por causa disso? Quando a gente está precisando de um avivamento, a gente precisa falar de Jesus para alguém, porque daí vem o avivamento na nossa vida. Imagine você colocando a mão sobre um enfermo. E a Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos. E você nem sabe orar. Às vezes, na maioria das vezes, né, a gente nem sabe o que orar. Só impõe a mão sobre o enfermo. Só diga a Jesus: obrigado pela cura. Só isso. Esses dias, nós estávamos como pastores conversando e discutindo por que ainda nós lutamos com enfermidades em nosso meio. Porque nos foi dada autoridade para a cura, assim como a mesma autoridade foi dada para a salvação. A mesma autoridade. E ficamos conversando entre nós e orando. E aí no outro dia eu sentei no café da manhã com a Silvia, compartilhando daquela conversa. E a Silvia disse uma palavra de sabedoria. Ela veio e disse simplesmente: eu acho que a cura deve ser tão simples que nem o falar em línguas. A gente se bateu tanto. Eu me bati 6 meses para romper comigo mesmo, porque já estava em mim. Depois que eu percebi que já estava lá. Eu me debati porque tinha meus bloqueios, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu acho que é tão simples, deve ser tão simples. A gente que está achando que tem que fazer força na expressão do rosto, expressão da fala, a gente acha que tem que produzir uma fé e fazer força. Deve ser mais simples. E a gente ficou com isso, deve ser mais simples. Falei com o meu pastor: pastor, o senhor que tem falado assim da simplicidade de libertação e da cura, deve ser, a da libertação de pessoas, a cura deve ser simples assim. Ele só me deu um joinha. Tá bom. É mais simples. Imagine você colocando a mão e vendo essa pessoa sendo curada. Veja a alegria e a gratidão dessa pessoa. Essa mulher que deu testemunho essa semana, na quarta-feira, num culto de mulheres. Veja a alegria dela estar com a filha, foi curada, que beleza. A alegria de ouvir depois de anos, acho que ela foi curada de saber disso. Puxa, me fortaleceu, revigorou a certeza que Deus opera entre nós e sempre está operando. Imagine você se deparando com um espírito imundo. O que se faria? Saia correndo? Ou ligava para o pastor Werner, para o pastor Carlos? Ou você ia se dispor a dizer, levantar a sua mão e dizer: aqui tem um filho de Deus. Na autoridade que é o nome de Jesus, no 3 você sai.
Tá certo que dá uns medinhos, dá uns arrepios diferentes, né? Mas tudo bem. Você vai experimentando. E quando você vê aquela pessoa declarando para você, puxa, que peso saiu dos meus ombros. Que alegria isso. Quantas vezes a gente já experimentou isso? Se orar com uma pessoa, ministrar a cura, ministrar a libertação, ela diz, puxa, que peso que saiu dos meus ombros. Que alegria. Imagine você fazendo isso. Imagine você conversando e colocando a sua mão sobre uma pessoa com limitação física. Seus músculos, ossos sendo tocados. Se fica ali só de mãos, impondo as mãos, agradecendo. E vê como que um tremor acontecendo na vida daquela pessoa. E você olha para os olhos daquela pessoa e ela está surpresa, assustada com o que está acontecendo. Ela começa a esticar um braço, esticar uma perna. E você pega ela pela mão e ela começa a andar. O mesmo DNA na vida de Felipe, a mesma estrutura genética do seu Pai Celeste está aí na sua vida. Está aí operando na sua vida. Está aí operando na sua vida. A história de Felipe, ela pode ser sua história. E houve grande alegria naquela cidade. Você tem uma alegria dentro de você por passar para outras pessoas o que Deus tem feito na sua vida. E você pode alegrar a sua rua, a sua família, a sua parentela, a sua vizinhança. Simplesmente por dar testemunho, por falar de Jesus, por dizer alguma coisa que Deus falou com você para alguém que está perto de você. Imagine se o Christian não tivesse ouvido o seu apacentador. Quantas alegrias ele ia ter deixado de ter experimentado. Glória a Deus pelo apacentador que falou, marca a data, marca a data. Isso é um passo de fé. Tem certas coisas que você precisa colocar na sua agenda e marcar uma data. E não esperar algumas coisas acontecerem. Para daí então. Marca a data. Coloque-se em desafios. Você que conhece a história do tubarão na banheira, um dia eu conto, é tubarão na banheira. Põe uma data e aí as coisas parece que acontecem. E como é que tudo começou na vida de Felipe? Eu gosto de olhar para os começos. Começou numa perseguição. Começou, parecia num fim da linha. Felipe tendo que fugir pela vida. Perna para que te quero. Samaria, lá fui eu. E Felipe simplesmente falou da sua experiência com o Senhor Jesus. Das coisas que ele viu, que ele fez. Por que ele foi escolhido para servir as mesas lá em Jerusalém? Porque ele como tinha servido, ele viu uma necessidade, ele viu um papel no chão, ele levantou aquele papel, ele viu uma pessoa com dificuldade de subir a escada, ele foi lá, deu a mão para ajudar aquela pessoa. Ele viu uma pessoa com dificuldade de estacionar o camelo, ele foi lá, ajudou a estacionar o camelo. Ele viu a necessidade e sempre estava disposto para ajudar as pessoas. A história de Felipe começou assim, a sua história começou assim, a história de qualquer pastor começou assim. Com pequenas coisas de se dispor a ajudar. Felipe começou assim. A ver uma necessidade e ajudar aquela pessoa. Enquanto ele seguia o seu trabalho do dia a dia, ele começou a falar das coisas que ele experimentou com o Senhor Jesus na cidade de Samaria. Uma cidade que provavelmente ele não gostava porque ele era judeu. E um judeu não se dava com um samaritano, mas era provavelmente o lugar menos provável que Saulo ia atacar ele. Ele foi se esconder ali, no lugar menos provável, e com as pessoas que talvez ele tinha aprendido que ele não devia de gostar. A cultura dele dizia, não gosta de tal pessoa. Ele foi no meio deles, começou a falar, começou a amar aquelas pessoas e testemunhar. À medida que ele falou, as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a falar das suas dificuldades e ele percebia a necessidade e orava pelas pessoas. Simples assim começou a vida de Felipe. E o interessante é que a cidade, ela foi tomada por uma alegria
E não se diz que Filipe abriu um prédio, ou para onde que ele, ou se ele reuniu esse pessoal ou não. Sei que muitas pessoas vieram atrás e começaram a caminhar com Filipe. E essa história chegou em Jerusalém. E aí fica uma coisa clara: Filipe não conseguiu fazer o ministério sozinho, apesar de ter salvação, de ter cura, de libertação. Filipe não conseguia fazer o ministério sozinho. Ele precisava de um apoio. E Jerusalém escutou, e Jerusalém enviou Pedro e João. Leia comigo lá o versículo 14 ao 17. Atos 8, 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos dos apóstolos, as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Pedro e João então são enviados de Jerusalém para dar o apoio. E eles chegam na cidade, vão lá na casa de Filipe. Filipe já tinha ajeitado a casa dele. Depois se descobre que ele tinha filhas que profetizavam. E Filipe, ele acolhe Pedro e João e começa a contar das curas, das libertações. E eles ficam conversando. E provavelmente Pedro e João perguntaram: e aí, o pessoal foi batizado no Espírito Santo ou não foi? E aí continuaram a conversa, compartilharam. Puxa, mas nós batizamos eles nas águas. E o que acontece? Ou Filipe convoca uma reunião, ou as pessoas que vão chegando na casa dele, no grupo familiar dele ali, eles veem Pedro e João e eles começam a dar testemunho. E Pedro e João começam a falar lá de Atos, capítulo 2, como eles foram cheios do Espírito Santo. E eles impõem as mãos, e as pessoas são cheias do Espírito Santo. O que aconteceu com eles em Atos 2 começa a acontecer aqui, no meio deles, por causa da imposição de mãos. Houve uma transferência da vida de Pedro, de João para aquele povo. E uma nova alegria veio sobre aquele povo. Eles foram e receberam o Espírito Santo, o que nenhum deles ainda havia recebido. Apesar de tudo que já haviam experimentado, apesar de serem batizados nas águas, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E aí entra uma pergunta que não quer calar, né? Como assim? Como assim? E aí um pouquinho mais adiante, no livro de Atos, se vê que Paulo, numa das suas viagens, chega na cidade de Éfeso. E ele encontra discípulos do Senhor Jesus. E ele fica conversando com eles. E de repente ele faz uma pergunta assim, ó: vocês receberam porventura o Espírito Santo quando vocês creram? E aí eles responderam: não, pelo contrário, a gente nem sabe, nem ouvimos falar do Espírito Santo. Aí ele pergunta: mas como assim? Não, nós somos batizados só no nome de Jesus, nas águas, assim. Aí Paulo senta com eles, explica um pouquinho melhor, complementa o que outro pastor não tinha complementado certinho na vida deles, né? Apolo que tinha ministrado eles, e eles não estavam sabendo bem. Paulo ministra a eles e impõe a mão, e aí diz assim: impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Assim como Pedro e João, Paulo e os demais apóstolos, eles impunham as mãos para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. O falar em línguas e o profetizar são manifestos de uma forma natural na vida daqueles que recebem o batismo no Espírito Santo. Não é uma imposição, é algo que acontece naturalmente. Faz parte da presença do Espírito Santo em nós. Pessoalmente, algo parecido aconteceu comigo. Eu, com meus 14 anos, eu aceitei o Senhor Jesus. Entreguei a minha vida a Ele, recebi uma alegria de salvação.
comecei a me mover, me ajudar no trabalho dos adolescentes. Já como adolescente, já me dispunha para ajudar o líder, envolvia no trabalho com ele. E foi natural, quando entrei para os jovens, fui transferido para os jovens, me envolver automaticamente, servindo o líder, me envolvendo ali mesmo, passando por alguma gozação, né? Eles faziam o seguinte, na minha época lá, eu fui no primeiro retiro que eu fui, eles colocaram uma cadeira, aí eu era para subir na cadeira e como é que faz quando o galo canta? Como é que é o nome daquilo? Cocoricó, né? Ele era para cantar de galo e bater as asas, e gritar lá na frente de todo mundo. Imagina um menino de 15, 16 anos, a vergonha que eu passei. Mas, quando eu entrei nos jovens, comecei a ajudar, a servir. Eu não disse no meu coração, nunca mais vou nessa igreja, me faz passar vergonha na frente de todo mundo, cantando que nem um galo. Não, fazia parte, sei lá. Comecei a servir. Até um dia me deparar com uma limitação minha, que eu era para ensinar a palavra em público, e a minha dificuldade com a minha timidez me bloqueou. E eu me senti incapaz de ministrar a palavra de Deus. 2 anos que eu havia passado numa escola bíblica aprendendo Bíblia. 2 anos. Aí fui falar com o meu pastor disse, 16 anos eu esperei para ter essa experiência na minha vida. Mas certo dia eu li Atos 1:5, e eu li ali que não pouco depois daqueles dias, vocês serão batizados no Espírito Santo. E eu fechei a Bíblia, disse ele, agradeci a Deus que o meu batismo estava diante de mim por alguns dias. E o que aconteceu foi isso, foi cheio do Espírito Santo, teve uma experiência do batismo do Espírito Santo. Levei uns 2 dias, umas 2 semanas ainda me debatendo com a minha cabeça, o que dizem, que não dizem, que interpretação da Bíblia diz. Pastor, o que dizem, não dizem, o que eu não entendo, eu ponho na prateleira, depois eu entendo, mas ora por mim, eu preciso do batismo no Espírito Santo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Depois eu entendo as coisas, mas agora eu quero. E ele orou, e eu não senti nada. Eu agradeci, eu recebi no coração naquela noite. É meu, eu recebi. 3 dias depois eu me levanto para dar uma palavra de Deus, e no final da palavra de Deus eu chego no meu quarto, no quarto que eu estava lá na cidade de Palmeira, e o Espírito Santo vem falar comigo, diz, você percebeu? Ignorante, né? Percebi o quê? Você não percebeu, eu nem percebi que era o Espírito Santo falando comigo, né? Eu comecei a discutir, aí queimou a unidade, né? Caiu a ficha. Aí percebi que era o resultado do batismo no Espírito Santo. Aí chego para o meu parceiro de oração, fui batizado no Espírito Santo. Eu também, ele disse. Aí ele disse, eu falo em línguas. Hã? O que é isso? Ele desandou em dar risada, que nem vocês deram risada. Mas ele não foi a risada assim. Ele deu aquela risada assim de mim. Eu também quero isso. Levei 6 meses me debatendo. E no momento da adoração, eu consegui romper na adoração. Eu precisei vencer várias barreiras em mim, para experimentar o falar em línguas, para enfrentar o profetizar, o falar. E graças a Deus por meus irmãos, que deram testemunho, que me apoiaram, que tiveram paciência comigo, que me incentivaram, que oraram por mim, que investiram na minha vida. Graças a Deus pela igreja. E o convite fica hoje para você. Você pode hoje ter uma experiência de ser cheio do Espírito Santo. Você pode ter manifestações, como não? É uma questão de receber, de dizer, eu tomo isso para mim, eu quero hoje. E ao impormos as mãos hoje aqui, pode acontecer um reteté tremendo, ou simplesmente um silêncio gostoso. Ou uma festa daquela. Filipe, ele não conseguiu sozinho, ele precisou de Pedro, precisou de João. Paulo não conseguiu sozinho, ele precisou de Barnabé, que ajudou ele depois na conversão. Que precisou depois de Silas, que acompanhava ele, que precisou depois de Marcos.
Os discípulos em Éfeso não conseguiram sozinhos, eles precisaram de Paulo. E a gente vê aqui nessas duas gerações de Pedro e João com Filipe, eles trabalhando juntos, as diferentes gerações de liderança trabalhando juntos. Pedro e João também tiveram, como iniciei ali, tiveram que tratar com uma pessoa chamada Simão, né? Era uma pessoa influente na cidade, uma pessoa de respeito na cidade de Samaria. Ele era chamado Poder de Deus, era o apelido dele. Lá vem o poder de Deus. E ele fazia magias e as pessoas elas eram envolvidas com ele. Mas ele, ao ouvir o testemunho de Filipe, abraçou, como diz a Bíblia, abraçou a fé no Senhor Jesus e começou a andar com Filipe. E ficava olhando, observando como Filipe fazia as curas e como aquilo acontecia. Mas aconteceu algo diferente quando ele viu Pedro e João orar para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. E impactou ele mais do que uma cura. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, porque a vida ela é transformada, o coração é transformado. Há um toque profundo que acontece de mudança de coração, de mudança de mentalidade. E ao ver, enquanto Simão viu isso acontecer, as pessoas serem cheias, ele ficou perplexo e ficou mais impressionado do que das libertações e procurou Pedro e João. Disse, o negócio é o seguinte, trouxe um envelopinho, né? Pedro, me passa essa unção. Ele procurou subornar, só que ele não sabia que estava tratando com o Espírito Santo, não com pessoas. E Pedro responde assim, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. E Simão foi confrontado em sua postura de uma forma muito dura. Uma outra tradução diz, vá para o inferno com o teu dinheiro, pois seu coração não é reto diante de Deus. E ele foi chamado ao arrependimento para receber o perdão de Deus na sua vida e mudar a sua maneira de pensar, porque no reino de Deus não é por merecimento, o reino de Deus é por gratidão, é por receber simplesmente o que Jesus fez por nós. Nós não fazemos por merecer o batismo do Espírito Santo, não fazemos por merecer, só recebemos por gratidão e louvor a Deus. É um presente da parte de Deus sobre as nossas vidas. Filipe, ele continua a sua caminhada, Pedro e João também voltaram para Jerusalém, e Filipe ele recebeu um novo chamado, agora para um desafio muito maior na vida dele, largar tudo aquilo que ele estava experimentando naquele momento em Samaria, e o Espírito Santo diz para ele, vá para o deserto, porque eu tenho uma pessoa naquele deserto que eu quero alcançar. E Filipe pega as coisas que precisa, pega o seu litro de água e sai andando e vai para o deserto. A sua disposição trouxe para Filipe uma experiência que até hoje as pessoas ficam extasiadas pensando como é que é isso. Que depois que ele serviu aquela uma pessoa, que era uma pessoa do alto governo da Etiópia, o tesoureiro, né, o ministro do planejamento, sei lá, o ministro da fazenda deles, Filipe tem uma experiência de ser transladado. Ele de repente sumiu e foi achado em outro lugar. Que tal? O que lhes parece? Como é que Filipe chegou ali? Servindo nas pequenas coisas, sendo fiel em falar de Jesus para as pessoas, sendo fiel em contar do que Deus fala consigo e como você vence uma dificuldade no seu dia a dia com um colega de trabalho, como você enfrentou uma dificuldade de relacionamento dentro de casa e como você conseguiu perdoar e receber o perdão. A disposição de Filipe continuou a mesma e as suas experiências foram singulares. A simplicidade de, Senhor, eu estou aqui, me usa. Se é para fazer alguma coisa, falar, orar com alguém, se necessário impor as mãos para a cura, se é necessário pregar a palavra, o que o Senhor tem para mim, aonde o Senhor quer me usar. E a fé, como eu disse, não nos é dada para ficar buscando coisas para nós. A fé nos é dada para conhecer a Deus. E com o que recebemos dele, o que nós recebemos dele é para servir o nosso próximo.
Nós estamos falando de comunhão para a frutificação. Nós temos comunhão uns com os outros, compartilhamos o que Deus tem feito, compartilhamos das coisas de Deus. Temos fé em crer na palavra, crer nas promessas de Deus. Temos fé quando nós oramos uns pelos outros e abençoamos um a vida do outro. Temos fé que quando damos testemunho, o Espírito Santo vai falar com aquela pessoa. Temos fé que quando pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo está movendo e tocando a vida das pessoas. Nós temos a fé que nos é dada para a comunhão com Deus. E o que nós fazemos quando nós testemunhamos? Nós revelamos às pessoas aquele a quem nós cremos, quem nós conhecemos. Nós somos chamados para falar do que nós conhecemos, chamados a falar e testemunhar das coisas que nós experimentamos, não que outras pessoas experimentaram. Talvez você pode usar como apoio, mas é muito interessante quando você começa a falar das coisas que você experimentou e de como você superou, seja as menores, as coisas mais simples. Antes de escrever o meu livro sobre família, a Convivência da Família, que eu quero compartilhar no dia 21 um pouquinho, algumas dinâmicas, as 6 dinâmicas que eu apresento no livro lá, eu me achava meio assim, mas é tão simples que eu estou escrevendo, todo mundo sabe. Até que alguém me confrontou, disse: as pessoas não sabem. Essas coisas simples que para você é simples. O que para você é simples, para o outro não é. E a gente às vezes taxa o outro de... Por quê? É tão simples. Se é simples para você, está na sua vida esse dom para compartilhar com os outros. As coisas que são simples. De ouvir a Deus, de conversar, de entender um texto, de resolver uma situação, de conviver em família, de orar com a sua família. Se é simples para você, fale para os outros como é bom orar em família. Fale das coisas simples. Você não precisa falar de que ressuscitou um morto para daí começar a falar de Jesus. Um dia você vai, mas não começa lá. Começa nas coisas simples, de como você vence uma depressão, como você vence um medo, como você vence uma tristeza que você teve que enfrentar na vida. Filipe tomou pequenas atitudes. Falou do Senhor Jesus, orou com as pessoas, ele deu testemunho daquilo que Deus fazia na vida dele, e isso foi o gatilho que ele precisava dar para o Espírito Santo agir na vida das pessoas. As pequenas atitudes trouxeram grande alegria na cidade de Samaria. As pequenas atitudes que você tomar a favor de alguém vão produzir muita alegria, ao ponto de uma cidade ser atingida com alegria do seu testemunho. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.